Minhas almas irmãs, possa Jesus prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu amor, na sua ternura. Educação do espírito, autoconhecimento como pilar da saúde integral na visão espírita. Quando nós olhamos essa imagem do Cristo, o que nós sentimos? Uma profunda saudade, não é verdade? E quem de nós não temos saudade de Jesus? E por que temos tanta saudade de Jesus? Saudade, ela é uma virtude. Ela é filha da gratidão. E só tem saudade quem ama. De quem nós temos saudade? De quem também nós amamos. E Ele é o educador por excelência. A educação na visão espírita, ela transcende a educação formal, porque ela nos leva a uma compreensão de quem realmente nós somos. Enquanto viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação, como já dizia Sócrates. E Jesus, Emmanuel, nos coloca no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele é o nosso tutor desde o primeiro dia. O que significa? Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para tutelar a nossa viagem em busca da nossa angelitude. Nossa Ana Teresa colocou com muita propriedade o quanto a criança que trazemos dentro de nós carece da orientação e do apoio do adulto. Vallon, que é um teórico da psicologia infantil, e também Piaget, ele diz que toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Nós temos necessidade de Jesus. Emmanuel diz que depois de Deus, que é uma presença permanente em nossas vidas, é Jesus, a presença contínua nas nossas vidas. Somos nós quem o permitimos ou não ter acesso à nossa intimidade. E Jesus, ele vem justamente nos colocar: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. E essa vida é a vida da autoeducação. Buda, ele coloca que, Siddhartha Gautama Buda, o homem sofre porque não conhece a verdade que existe em sua própria alma. Todos os caminhos da ignorância levam ao sofrimento. A sabedoria está em conhecer a ignorância que ignoramos. E Jesus veio nos ajudar, através do autoconhecimento, desenvolvermos conosco a autoeducação do espírito imortal. Qual é a verdade que nós trazemos na intimidade das nossas almas que nós esquecemos? Que nós muitas vezes não conhecemos. Primeiro, nós somos filhos, conforme está na própria Gênese bíblica, criado à imagem e semelhança do Criador. O que significa? Significa que todos nós já trazemos conosco, em estado de latência, todos os atributos da divindade. Que Ele, ao nos criar, também nos inseriu dentro de um contexto que são suas leis divinas. E nos deu duas condições amorosas, com uma forma por gratidão de devolver aquilo que a vida amorosamente, generosamente e caridosamente investe em nós, enquanto co-criadores e colaboradores da divindade. Essa é a verdade.
A ignorância que ignoramos nos leva ao sofrimento, porque muitas vezes nós queremos nos colocar numa postura de pseudo-mestre, enquanto todos somos aprendizes. Convidados a desenvolver conosco a humildade, num processo de autoaceitação, de autorrespeito, de autovalorização. E justamente quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza das oportunidades sucessivas que a vida nos oferece, nós vamos desenvolvendo conosco nosso processo de autoeducação. Allan Kardec, quando vai caracterizar a doutrina espírita ou denominá-la, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como conhecemos a matemática, a física, a química. É uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito, o ser inteligente que povoa o universo. E aqueles de nós que adentramos a doutrina espírita, é fundamental que também busquemos adentrá-la através do estudo. O estudo vem não somente o estudo cognitivo, mas sentido para que possamos aplicá-lo. Com isso nós vamos desenvolvendo a nossa autotransformação. E vamos desfrutando de quem nós somos diante das oportunidades sucessivas que a vida nos oferece. A doutrina espírita, ela tem como o objetivo principal reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. É a única religião que não foi criada por ninguém. Ela vem do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. E ela vem como sendo uma promessa de Jesus, conforme está em João 14, 15 e 16. A doutrina espírita, ela vem como sendo essa grande proposta para estar nos levando a um processo da nossa autoeducação. E Allan Kardec, o pedagogo por excelência, ele tem a confiança de colocar que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque ela chega para a humanidade à semelhança do microscópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo, para que possamos perceber realmente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Dentro dessa proposta, a doutrina espírita, ainda enquanto ciência, filosofia e religião, ela nos oferece uma compreensão profunda de quem realmente somos. Não somos apenas corpos transitórios, mas sim espíritos imortais, seres inteligentes da criação, criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição relativa e à angelitude. A doutrina espírita vem justamente mostrar que nós somos muito mais do que nós pensamos. Somos muito mais do que um corpo que nós temos. Somos muito mais do que o nosso caldo sociocultural. Quem nós somos? Os arquitetos do nosso próprio destino. É por isso que o Cristo coloca com muita propriedade, a cada um conforme as suas obras. E em O Livro dos Espíritos, na questão 919, na questão 919A, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual a forma, um meio prático para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? Veja, não é um meio qualquer. Ele quer um meio que seja eficiente e eficaz. E é o Espírito Santo Agostinho que vem então nos dizer que o conheça a ti mesmo, recordando Sócrates. O conhecer a si mesmo, Allan Kardec vai mais profundamente, diz, mas como, de que forma? E aí nós vamos ver quanto o Espírito Santo Agostinho, ele cita como sendo uma autoridade moral. O que é autoridade moral? Aquela pessoa que o que ela fala, ela age. Há uma congruência naquilo que nós professamos, naquilo que nós praticamos. E o Espírito Santo Agostinho então coloca: fazei como eu fazia, passava em revista todas as minhas ações.
Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura. É como se você estivesse vendo um álbum de fotografia. Você vai buscar passar em revista as suas ações do dia e observar onde você agiu indevidamente, ou onde você agiu devidamente, para que você possa ampliar. E onde você agiu deixando a desejar, se autoacolha e vai agora ressignificar. Esta é a grande proposta que a doutrina espírita nos oferece. Por quê? Porque todos nós estamos num processo de evolução. Eu tenho uma pergunta para nós pensarmos junto. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Quando o pássaro pousa no galho, repousa no galho, ele está confiando no galho ou na sua capacidade de voar? O que vocês acham? Me ajuda na resposta. Vocês estão certos disso? Então, o que significa, utilizando essa metáfora, para nós desenvolvermos o nosso assunto? Primeiro, vejamos que a capacidade de voar representa o nosso potencial criativo, as nossas escolhas. Tem como eu terceirizar minha vida para alguém vivê-la? Tem como eu dormir sem mim? Tem como eu ir num lugar e não me levar? Com quem nós vamos estar andando pela eternidade? Com quem? Conosco mesmo. Portanto, o galho representa apoio, ajuda, certo? O nosso anjo de guarda é galho ou é voo? Vou perguntar de novo. O anjo de guarda é galho ou é voo? Galho. E o maridão é galho ou é voo? E a esposa? Eu fui perguntar num seminário, a esposa falou, não, meu marido é o galho. Ele sabiamente, a hora que ele foi responder, falou, não, ela é meu tronco. Né? Então vejamos que na nossa imaturidade psicológica e espiritual, quando nós não trazemos conosco o processo da autoeducação, nós ficamos numa codependência, querendo que o galho seja o nosso voo. Certo? E aí, o que acontece? Nós, muitas vezes, ficamos numa relação doentia que deixa a desejar. Eu fui fazer um seminário, era um profissional, e era um pessoal de São Paulo, e Mato Grosso é a região do peixe. Quando, lá num dado momento, um cidadão foi e perguntou para a esposa, bem, eu já comi mungica de pintado. Sabe o que é mungica de pintado? Então é um peixe que é feito de forma muito especial. Não é? O pintado é um peixe lá. E aí a esposa lá do fundo, o bem lá do fundo foi e disse, já bem. E o bem de cá falou assim, bem, e eu gostei bem. O que é isso? Codependência. Então, muitos de nós, como a nossa Teresa colocou muito bem, nós estamos infantilizados na nossa relação de adulto. Então nós ficamos nessa codependência do olhar do outro, da validação do outro. E o processo da nossa educação é para estar nos ajudando no nosso processo do autodomínio. Nós temos duas posturas em virtude da nossa ignorância, e nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Você já viu um médico que fuma? Então ele não tem a ignorância do não saber, porque ele sabe o quanto a nicotina ou alcatrão é nocivo ao organismo. Então ele tem a ignorância do não sentir para o não vivenciar. Muitas vezes assim ocorre conosco, aí vem uma doença, ou muitas vezes um rompimento de um relacionamento, para nós percebermos que nós estamos numa relação disfuncional. Então aqui nós vamos perceber, nessa ausência da nossa educação, eu fico numa relação com o outro ou com a vida, numa atitude de passividade, imatura, desejando algo ou alguém para resolver os nossos problemas, e eu quero soluções mágicas ou miraculosas. Então veja que é uma relação doentia. Do outro lado, eu entro numa atitude de imaturidade psicológica, que dá reatividade, revolta, se desespera com os problemas, quer acabar com o problema rebelando com os mesmos. O que acontece aí conosco? Quando nós estamos querendo
que o galho seja o nosso voo. Eu não me percebo quem eu sou, capaz, potente, amoroso. E eu fico num comportamento de codependência, ausência de um processo do autoconhecimento ou da minha autoeducação. Como fazer isso? Então, na primeira situação eu me acomodo, na outra eu reajo. Aqui nós vamos perceber que são atitudes, são comportamentos que não agregam valor. Eu vou fazer uma outra pergunta para a gente pensar junto. Você é uma pessoa, um ser que tem um comportamento, certo? Que tem um padrão mental de comportamento ou de atitude? Comportamento ou atitude? Qual a diferença? Eu tenho uma goteira lá em casa. E eu fui pedir um balde emprestado e coloquei lá na goteira. Encheu o balde, eu joguei água fora. Encheu o balde, eu joguei água fora. Isso é comportamento ou atitude? O quê? O quê? Comportamento ou atitude? Comportamento, qual que é a atitude? Arrumar a goteira. Então, muitos de nós, pela ausência do autoconhecimento e do desenvolvimento da nossa educação, nós ficamos num comportamento. Pessoas que têm, ninguém é depressivo, ninguém é ansioso, porque o que nós somos é o que Deus nos fez. O que eu tenho é por ignorância. Eu posso deixar de ter se eu me trabalhar comigo. Então, o que acontece? Pessoa de comportamento, o que acontece? Ela cria o problema do problema. Ela cria a dificuldade da dificuldade. Ela fica na queixa e na lamentação. E a queixa e a lamentação, ela ocupa o lugar do pensar responsável, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Pessoa de atitude, ela vê o problema e busca a solução. Pessoa de comportamento, ela cria a doença da doença. Ela cria a doença das relações. Ela não segue a prescrição médica, ela não toma o remédio. Então, quando nós desenvolvemos um processo da autoeducação, nós entramos num padrão de proatividade. O que é proatividade? É uma palavra da moderna administração que quer dizer aquela pessoa que sabe quem ela é. Primeiro, para quem? Para ela mesma. E sabe também quem ela é nos seus diversos papéis. O papel de pai, o papel de mãe, o papel de professor e assim por diante. Mas também é aquela pessoa que sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Porque quem não sabe onde está, como vai chegar onde quer chegar? Mais ainda, ela tem um projeto de vida. Ela se vê não somente enquanto pessoa ou enquanto persona. Ela se vê enquanto um espírito imortal, viajor do tempo e que a vida aqui é temporária. Então, na proatividade, ela entra numa atitude madura, fruto do autoconhecimento, fruto também da autoeducação, e ela também passa agora a agir com competência essencial. A competência essencial é justamente quando Jesus diz assim: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ou seja, mostrando, portanto, que Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Todos nós somos potencialmente capazes. O que nos diferencia um do outro são as nossas habilidades. Eu sempre vou encontrar alguém que sabe mais do que eu nesse ou naquele capítulo. Como também eu vou estar em certas situações que eu tenho muito mais domínio do que aqueles com quem eu estou convivendo nesse ou naquele capítulo. Mas todos nós somos potencialmente capazes. Com isso, a pessoa que está num processo já do autoconhecimento, ela começa agora a desenvolver os pilares da sua saúde integral, que é a saúde física, psíquica, mental e espiritual. Por quê? Ela entra numa atitude de aceitação diante das dificuldades, dos desafios da vida. Aceitar não é acomodar. Aceitar é um profundo ato de inteligência. Eu aceito que eu estou em dificuldade, mas eu sou mais do que ela. Eu aceito que eu estou em conflito, mas eu sou mais do que esse conflito. Eu aceito que eu estou diante de uma situação de desafios, mas nunca vai me faltar ajuda. Então, com isso, eu vou estar agora me autorresponsabilizando com serenidade. Por quê? Porque eu sei também que ninguém muda abruptamente. Ninguém muda de uma hora para outra.
O Espírito André Luiz diz no livro Sinal Verde: o dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece. Então nós vamos perceber que a nossa mudança, ela se faz paulatinamente. É por isso que o apóstolo Paulo, quando diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Em cartas aos Romanos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo justamente dessa dificuldade, e nós estamos trabalhando, como ele dá o exemplo do homem velho, na busca de uma nova atitude, uma renovação. Com isso, eu agora vou meditar diante dos problemas, porque eu sei o quanto eu sou capaz, eu sei o quanto eu posso, e eu sei o quanto a ajuda nunca vai me faltar. Então eu vou me perguntar, por que eu estou nessa situação? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que eu estou nessa situação? Uma vez que eu tenho consciência que nós estamos mergulhados dentro da lei de amor, justiça e caridade. Nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa, se eu estou fazendo a minha melhor parte. Então, quando eu me pergunto por que eu estou nessa situação, eu passo agora a fazer um trabalho reflexivo. E este é o grande programa da doutrina espírita. Por que Allan Kardec fez o Livro dos Espíritos através de perguntas? Então, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente reflexiva, porque todos nós já trazemos dentro de nós, no imo da nossa consciência, as respostas que nós precisamos. Depois de perceber por que estou nessa situação, o que ela quer me dizer, eu vou estar agora buscando uma segunda pergunta. O que este problema quer me dizer? Porque todo e qualquer problema, ele tem solução. Há um pensamento da psicologia tibetana: problema que não tem solução, solucionado já está. Então, o que realmente este problema quer me dizer? Diante da minha esposa, diante do meu filho, que virtude eu estou sendo convidado a desenvolver nesta situação? Com isso, eu passo agora a ter uma leitura mais aprofundada. Como eu posso agir para me libertar? E há um postulado da psicologia que é muito claro, diz assim: nunca colocar no outro a responsabilidade pelo que eu sinto, pelo que eu faço, pelo que eu fiz, pelo que eu quero fazer. Por quê? O outro não tem poder de criar nada em nós, desperta o que há em nós. Nossa Ana Teresa colocou muito bem: não adianta nós estarmos culpando o nosso pai, a nossa mãe, porque eles deram o que eles tinham para dar. E ninguém caiu de paraquedas com quem está, onde está, porque está. Por isso que o Espírito de Joana de Anjos diz assim: floresça onde Deus te colocou. Então, todas aquelas pessoas, nossos pais, o caldo sociocultural onde nós fomos mergulhados, tem tudo a ver com o nosso programa reencarnatório. A divindade não tem improviso, diz o Espírito Emmanuel. Então, daí a importância de nós estarmos nos autorresponsabilizando. Bem, aqueles de nós que queremos que o outro seja o nosso voo, nós entramos numa imaturidade psicológica e espiritual. E aí nós ficamos num padrão de carência afetiva. Com isso, nós entramos numa deficiência de auto-amor. E aí nós vamos buscar no outro, e isso gera uma energia repulsiva. Por quê? Eu pergunto, nós fomos criados para ficar com sede o tempo todo ou para ter sede? O que vocês acham? Eu estou perguntando os encarnados. Nós fomos criados para ficar com sede o tempo todo ou para ter sede? Isso. Da mesma forma, é a sede espiritual. Sede de conhecimento, sede de educação, sede de carinho, sede de afetividade, sede de respeito. Só que, sabiamente, a divindade pôs a fonte aonde? Dentro ou fora da gente? Dentro. Então, aqui eu não estou me vendo como fonte. Então, quando eu não me vejo como fonte, ninguém foi criado para ficar vazio, eu busco fora. Por isso que a psicologia diz assim, olha, as compulsões, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a bebida, o cigarro, redes sociais,
as compulsões, está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando amorosamente. Então, o que acontece? Se eu estou buscando no outro, eu entro num padrão de profunda insegurança. Nesse padrão da insegurança, eu entro num padrão de codependência, que é o movimento de buscar o amor no outro. Aí, o que acontece? Eu entro num padrão de energia repulsiva, pois a pessoa se torna dependente e pegajosa numa troca de energia. Então, aquela pessoa que está sempre se fazendo de vítima, se fazendo sempre de coitadinho, ela não se vê como sendo o seu próprio voo. Ela quer que o galho, o outro, faça por ela. O que acontece? Nós entramos num profundo desalinho mental e espiritual, e aí vem justamente a nossa doença psicológica, a nossa doença emocional, a nossa doença das relações, inter-relações, porque intimamente eu não estou bem comigo. E diz o Espírito Joana de Anjos, ninguém dá do que não tem. Então, se eu estou perturbado, onde eu estiver, eu vou estar também semeando essa minha perturbação, mesmo que eu não queira. Com isso, o que acontece? Vem o apego, o ciúme, a inveja. Apego, ciúme, medo, inveja, insegurança, rejeição, abandono, incapacidade. Como nós vimos, nossa Ana Teresa, tudo isso é da criança interna. Se eu não cuidar dessa minha criança, como ela colocou muito bem, o que acontece? A criança é o pilar, é a base, onde está a nossa casa, o adulto. Se o alicerce não está bem, vai refletir em certas rachaduras das nossas relações. Então veja como é importante o autoconhecimento como esse pilar da saúde. Com isso, o que acontece? Olha, o autoconhecimento, ele é a base para a formação da nossa inteligência emocional e espiritual. Autoconhecer-se é buscar a autopercepção consciente, na qual mantemos uma atenção permanente aos nossos sentimentos, de modo a perceber de que tipo são as emoções que vivenciamos. Isso aqui está tudo inserido na questão 919A do Livro dos Espíritos, que fizemos aqui um desdobramento. É muito importante, anota aí, questão 919A do Livro dos Espíritos. Portanto, o autodomínio não é eu não ter raiva, não é eu não ter medo, eu não ter insegurança, tenho. Agora, o que é que eu quero fazer com este meu medo? O que é que eu quero fazer com essa minha insegurança? Então, o autodomínio não é negar o que eu estou sentindo, é eu me autorresponsabilizar pelo que eu estou sentindo, eu me autoacolho e vou fazer agora um trabalho de ressignificação. O que essa situação quer me dizer? Por que eu estou nessa situação? O que ela quer me dizer? E como eu posso agir? Então, o autodomínio significa buscar uma atitude proativa nas diferentes situações em que nos deparamos com as diferentes limitações que fazem parte da nossa vida. A todo momento nós somos testados em ângulos mais diversos, correspondente ao nosso programa reencarnatório. Se eu antes de nós reencarnarmos, nós passamos por uma tutela amorosa de espíritos que já alcançaram essa altitude do amor e nos ajuda no nosso planejamento reencarnatório. Então, a cada encarnação, nós temos um programa e um propósito. O programa está na horizontal da vida, é o ter, fazer e estar. O propósito é a virtude que eu vim desenvolver em cada encarnação. Então, se eu vim desenvolver a humildade, a resiliência, a determinação, eu vou ser testado nos meus diversos papéis ou nas diversas situações para desenvolver essa virtude. Aí, todas as vezes em que, ao invés da atitude essencial proativa, praticarmos atitudes egóicas, reativas ou passivas, estará nos faltando o autodomínio. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela nos coloca que nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Ou seja, ninguém tem falta de nada, porque nós já trazemos tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos felizes. Da mesma forma, para que eu possa desfrutar da árvore que está dentro da semente, é fundamental que eu a cuide, que eu a plante, regue, adube. Da mesma forma somos nós. Quanto mais eu me dou atenção,
mais eu desfruto de quem eu sou e mais ainda eu me torno co-criador e colaborador da divindade. Isso é autodomínio. Mais ainda, para exercitar o autodomínio é necessário conhecer o que acontece conosco e, após esse conhecimento, discernir o que desejamos para nós. O mais importante não é o quanto nós conhecemos. Vocês vão me perguntar, Lacordaire, quantos livros você já leu? 50. O que desses livros realmente surgiu o efeito na sua vida? Bom, então do que valeu? Então, o mais importante é quanto eu me sinto, quanto mais eu me vejo, quanto mais eu me acolho naquilo que eu conheço. Quanto de nós já não nos pegamos nos autocriticando, nos autocensurando? Como é que pode, eu com tanto conhecimento ainda estou fazendo isso? Ou às vezes alguém nos criticando e a gente fica muito mal porque o que vem do outro faz ressonância dentro da gente. Então, o mais importante é quanto eu me sinto, quanto eu me acolho, quanto eu me vejo, quanto eu me amo diante do que eu conheço. E Jesus é a nossa referência. Ele nunca censurou, ele nunca criticou. Pelo contrário, sempre acolheu. A melhor forma de discernir é observarmos o que ocorre em um nível mais periférico. E a partir desse nível, ir aprofundando até chegar às causas dos efeitos que temos nos níveis periféricos. Este procedimento nos impedirá de mascarar os problemas e avaliar de uma forma proativa e essencial os fatos. Veja o quanto Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, é profunda ao nos ajudar a fazer essas reflexões. Realmente, nós estamos aqui nessa oportunidade abençoada para desenvolver realmente quem nós somos. Então, os valores imortais, exercício da liberdade de sentir-se autossuficiente para o trabalho do desenvolvimento do auto-amor e do alo-amor, conquistando a saúde integral. Alo-amor, o amor ao outro. Então, neste livro, o Cântico das Virtudes, o Espírito Adália, que é uma benfeitora espiritual, eu vou colocar tudo aqui para a gente colocar, pode tirar um print aí. O que ela nos fala? Esse livro é excelente. São as virtudes conversando com as não virtudes. Quem não tem, vale a pena adquirir, tá bem? Primeira coisa, olha, eu posso mexer em alguma coisa diante das leis? Posso mexer? Posso mudar alguma coisa das leis de Deus? Não. Posso mexer em alguma coisa em Deus? Então, em quem que eu vou trabalhar aqui? Em mim mesmo, enquanto espírito imortal. Então, como que eu vou trabalhar isso? Eu vou fazer um trabalho de entrega e ação. Eu me entrego às leis divinas, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Porque tem como dizer, a partir de hoje eu não quero mais ficar sob a lei da gravidade. Tem jeito? Não. Tem como eu dizer, a partir de hoje eu não quero mais ser filho de Deus. Tem jeito? Também não. Então, as leis, ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. Não tem como nós contrariarmos as leis divinas. Quando nós nos aproximamos, vem saúde espiritual, felicidade relativa. Quando nós nos afastamos, doença, mal-estar e assim sucessivamente. Então, qual é o nosso papel? O nosso grande convite, através de um processo autoeducativo. Eu me entrego diante das leis a Deus, numa ação, buscando, porque às vezes dizem assim, isso Deus vai fazer por mim. Não, Deus não faz, não. Tudo que ele já tinha que fazer, ele já fez. Não é? Eu pergunto, Deus te ajuda? Deus nos ajuda? Ajuda? Olha, isso aqui é sim, isso aqui é não. Ajuda ou não ajuda? Deus é ajuda. Eu que me coloco na sintonia ou não. O sol nos ilumina? O sol nos ilumina? O sol ilumina. Eu me coloco no sol ou me coloco na sombra. E às vezes eu me coloco na sombra do egoísmo, da vaidade, da presunção. Com isso eu me distancio, eu me afasto das leis. Então, diante das leis, eu vou agora reconhecer os meus hábitos que deixam a desejar, vou trabalhá-los num processo de ressignificação
dentro da minha característica humana instintiva essencial, trabalhando a característica humana instintiva egóica. Porque os nossos instintos também precisam de educação. O instinto da comida, se eu não educar, eu vou para a gula. Do sexo, eu vou para a sexolatria, e assim sucessivamente. Então, a questão não é o instinto, é como eu posso colocá-lo a serviço do meu crescimento espiritual. Certo? Muito bem. Com isso, nós já estamos trabalhando melhor, né? Nós entramos agora num padrão, olha, pode tirar o print aí, ó. Eu agora já sei quem eu sou, já estou no movimento de autoacolhimento amoroso, porque eu já estou exercitando a minha autoeducação. Com isso, ó, eu me coloco como sendo o ser mais importante que Deus criou e nos deu para quem? Para nós mesmos. Porque Deus é tudo, não falta nada para Ele. E Ele nos deu para quê? Para se autocuidar, se autovalorizar, se autorrespeitar. Então eu que já estou me autoamando, me autocuidando. E vejo o outro como galho, não como meu voo. Eu entro numa energia atrativa, porque eu saio da ilusão de controle. Nós temos 3 ilusões de controle. A ilusão de controle do outro, eu quero mudar minha esposa, meus filhos. A ilusão de controle das circunstâncias, eu quero ficar brigando com o trânsito. Não tem como a gente mudar o trânsito. A outra ilusão das circunstâncias. Eu não devia ter falado, mas já falou. Eu não devia ter feito, mas já fez. Então eu fico na ilusão de controle do tempo, onde gera culpa, depressão, ansiedade. Então aqui eu já estou no autodomínio de mim mesmo. Então eu entro num processo de independência e interdependência. Eu já adquiri a autonomia. É um movimento de dar e receber amor. Dar primeiro para quem? Para nós mesmos. A pessoa mantém a sua independência, pois o amor que ela se dá lhe basta. E ao mesmo tempo se abre a interdependência, que é um movimento de troca de energia amorosa com o outro. O que isso gera? Autoconfiança e confiança no outro, ou saúde espiritual, que reflete na saúde interrelacional. Certo? Muito bem. Como que então surge a doença? Eu vou colocar o print para vocês colocarem tudo, para tirar o print aí. Olha aqui. Como que surge o processo da doença? Primeiro, sentimento de desamor, que vai gerar doença espiritual. Não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta, tudo dá certo para os outros, menos para mim. Eu entro num padrão mental de desconexão com a minha originalidade como filho de Deus. Este quanto energético vai gerar um desequilíbrio, que vai gerar a doença do corpo físico. Primeiro, no corpo perispiritual. Por exemplo, a depressão. A depressão é um padrão mental da pessoa que tem o movimento de querer ficar presa ao passado. É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Tem jeito? Eu posso tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. E a mente da gente, ela não distingue o que você está pensando e o que realmente está acontecendo. Quando eu penso, está acontecendo logo. Então, quando eu entro nesses padrões, por exemplo, no caso da depressão, ela tem dores localizadas, vai ao médico, faz todos os exames e não localiza. Por quê? A doença está no corpo perispiritual, no corpo energético, que se não cuidar, vai refletir depois no corpo físico. Então a doença, ela é amiga ou inimiga? Amiga ou inimiga? Eu tive um câncer de intestino, né? E eu fui perguntar para o meu câncer: meu amigo, o que você quer me dizer? Porque a doença, ela é amiga. Porque eles vão perguntar: cadê o Lacordaire? Olha, foi embora com todas as encrencas dele. Cadê o Lacordaire? Olha, ele mudou tanto depois que ele teve aquele câncer. Ele passou a ser uma pessoa mais reflexiva. Ele passou a ser uma pessoa mais ponderada. Ele era aquela pessoa que queria controlar tudo. Então aí a gente vai perceber que cada um de nós temos a nossa doença amiga, nos convidando a refletir e corrigir rumos.
E muitas vezes a gente vai perceber que não é o conhecimento que muda, tá vendo? Por quê? Quando Jesus diz assim, olha, conheça a verdade vos libertará. Conheça a verdade, vírgula. E a verdade aplicada, sentida, é que vai realmente trazer as mudanças. Por exemplo, quando eu estava no hospital, eu vi um senhor com o rosto dele todo carcomido do câncer, e ele tinha uma traqueostomia, um aparelhinho que coloca aqui. Ele colocava o cigarro naquele buraquinho, tampava aqui, puxava a fumaça, e quando ele soltava, saía por tudo quanto era buraco. O que é isso, gente? Merece todo o respeito e carinho. Por quê? As compulsões, cigarro, bebida, está ocupando o lugar de alguma coisa que efetivamente ele não dava. Ele tinha um significado tão profundo, o cigarro, para ele, que ele não se dava conta. Por isso que a educação espírita nos leva a nos ver além do corpo, além do que nós pensamos, além do que nós sentimos. Então eu entro num padrão agora, olha lá, na situação passiva, que é uma atitude de pseudo-amor, a pessoa acomoda diante da doença como se ela fosse inevitável e gerando a continuidade desta. No outro, é a reativa. A pessoa se revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesma, gerando um agravamento dessa. Na passiva, tivemos a oportunidade de atender uma médica que ela teve um câncer de mama com 3 reincidivas. Então veja como é importante nós nos cuidarmos da nossa criança. E quando ela chegou dizendo, meu câncer foi bom. Uniu toda a minha família, até meu esposo, que era meio chucro, eu não podia mexer os braços, ele até banho me deu, mudou. Agora, quando ela ia ficando boa, o que a família fazia? Voltava aos seus compromissos. O que ela sentia? Novamente o abandono. E aí nós vamos entender a história. Por isso que é muito importante o processo do autoconhecimento, é nós buscarmos na nossa história e fazer uma ressignificação. Por quê? Cada um de nós temos os nossos próprios conflitos, as dores da nossa alma. Eram 3 irmãs. A mais velha era queridinha do pai. A mais nova era queridinha da mãe. E ela era do meio. A mãe dizia para ela, olha, você, a única coisa que escapa em você é que você é estudiosa e trabalhadeira. Mas se eu ficar doente, não é você que vai cuidar de mim, porque você é bruto igual uma porta. Então, sem perceber, isso chama-se jogos das relações familiares, ela disputava os 2 amores e não tinha nenhum. Ela tornou-se uma excelente profissional, mas afetivamente deixava a desejar. Ela montou uma clínica, toda a família girava em torno da sua dependência financeira. Então, o que acontece? A nossa Teresa colocou muito bem, aquela dor que eu tenho comigo. Olha a importância do autoconhecimento. Se eu não cuido, ela vai doer no momento inadequado. Ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Então ela vai aparecer na forma de doença. Por isso que, numa visão proativa, a pessoa aceita o processo da doença como um sinal de desequilíbrio, busca perceber o que a gerou, para com isso se libertar dessa através da identificação com os sentimentos essenciais. Com isso, nós temos a saúde integral do espírito e do corpo. E aí nós vamos recordar o Mestre Jesus. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele coloca a história de uma mulher além do seu tempo, Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma mulher sonhadora, uma mulher que tinha uma expectativa de vida em que seu companheiro não acompanhava. E ela tinha todos os conflitos de ordem familiar, como a maioria de nós, mais ou menos nesse ou naquele capítulo. Mas, como diz o Espírito Emmanuel,
Antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. E aquela que a ajudava nos afazeres domésticos foi, disse Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala que todos nós somos filhos de um pai de amor, de ternura e de bondade. Ele fala que a casa desse pai há várias moradas. Vamos ouvi-lo. Naquela tarde e noite de primavera, Joana de Cusa, disfarçada, porque era uma dama da sociedade, se misturou ao povo. E quando ela ouve o educador por excelência, que é Jesus, dizendo: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para a vossa alma. Aquelas palavras de Jesus eram quais gotas de orvalhos no deserto da alma e na dor de Joana de Cusa. E quando a gente quer, quando nós nos determinamos o como, a gente dá um jeito. E ali ela quis, ela se determinou. Eu quero mais, eu posso mais, eu mereço mais. Eu quero me aproximar de Jesus. E ela ficou sabendo que naquela mesma noite Jesus estaria na casa de Pedro. O que ela faz? Vai até lá. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna, canora, sonora, fraterna, amiga. Entre, Joana, entre. E que ela olha, é Jesus. E ela emocionada, então pergunta: mas Senhor, o Senhor me conhece? Oh, Joana, tocando-lhe a mão suavemente, aconchegando ao peito, como faz com todos nós, disse: filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. O seu nome, meu nome, seu nome, todos os nossos nomes. Nós estamos inscritos no coração de Jesus para nos ajudar no processo do autoconhecimento, desenvolver os pilares da saúde espiritual. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz.